Amém, Senhor. Amém? Vocês estão bom? Glória a Deus. Pai, eu oro para que a Tua palavra hoje, Senhor, encontre uma terra fértil e boa no coração de cada um nesta igreja, Pai. Que o Senhor venha com a sua aplicação, aquela que só o Senhor Espírito é capaz. Só o Seu Espírito é capaz. Eu oro, Senhor amado, que o Senhor cumpra, Senhor, o propósito, Senhor amado, do Seu coração para essa noite, para essa casa, para esse lugar, nas nossas vidas, Senhor. Derrama a Tua graça, Senhor, sobre mim, Senhor. Derrama a Tua graça sobre esse lugar. Amém, gente? Estava falando com o irmão hoje à tarde o seguinte: puxa, eu rodo e eu caio em João 17. Então vamos abrir a Bíblia lá em João 17, pessoal. Evangelho de João, o discípulo amado. Hoje eu quero compartilhar um pouco do que Deus tem me ministrado há um tempo. Eu lembro de uma confraternização de um sítio que a gente foi, e tinha alguns irmãos reunidos nesse lugar. E o Senhor começou a falar comigo sobre este versículo específico, João 17, capítulo 3. E eu lembro que a gente não tinha iniciado a escola ainda, e uma das perguntas que eu tinha no coração era: por que estudar a Bíblia? Por que a gente precisa se dedicar em estudar a Bíblia? E a resposta, ela veio muito clara para mim. Ela veio dizendo o seguinte: você precisa estudar a Bíblia porque você precisa me conhecer. E se você está anotando, se você gosta de anotar, se você gosta de um tema, pode colocar aí: conhecer a Deus. E eu quero falar um pouco sobre conhecer a Deus e sobre a importância de conhecer a Deus. E eu vou falar nessa noite sobre amar a Deus, sobre buscar a Deus, sobre conhecer a Deus e a importância disso. João 17, versículo 3, talvez um dos versículos que eu ame na Bíblia, diz o seguinte: essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem enviastes. Esta é a vida eterna, que conhecestes o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Você já parou para pensar sobre como vai ser a sua eternidade? Você já parou para pensar como você vai gastar o seu tempo na sua eternidade com o Senhor? A Bíblia fala que a eternidade é conhecer a Deus. Imagina o quanto a gente tem para conhecer a Deus. Um Deus que não tem início de dias, um Deus que não tem fim de dias. A gente lê na Bíblia, irmãos, a gente conhece um pedacinho da história, a partir do instante que Deus cria o homem. Mas antes da criação do homem já existia uma eternidade. O Senhor já existia, o Senhor já era Deus, o Senhor já era soberano. E a gente vai gastar a eternidade para conhecer a Deus. Mas o que eu quero deixar claro hoje é que a sua eternidade, se você já nasceu de novo, já começou. Então a nossa eternidade, começando o nosso propósito de vida, é conhecer a Deus. Amém? Pessoal, vamos abrir lá em Atos 17, 25, 28. Eu quero falar dentro desse tema mesmo. Por que conhecer Deus é tão importante?
Atos 17, lá no versículo 26, tá, pessoal? E de um só homem fez toda a geração dos homens. Algumas versões dizem de um só sangue. Fez toda a geração de homens, para habitar sobre a face da terra, determinando tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. E o versículo 17 diz, para que o buscassem, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nele nos movemos, e nele existimos. Como também algum dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Olha que interessante o versículo 17 que diz o seguinte, que você foi criado para buscar a Deus. Especificamente, muita gente está buscando um propósito de vida, muita gente está buscando de onde eu vim, para onde eu vou, mas a Bíblia já declara isso há muito tempo. Você foi criado para buscar ao Senhor. Eu quero perguntar para você, eu quero que você reflita, o quanto você tem gasto a sua vida em buscar o Senhor? O quanto você tem gasto a sua vida em conhecer o Senhor? E veja, como eu disse, isso é algo que Deus tem falado comigo muito profundamente. Porque conhecer a Deus é algo tão fundamental, que a gente tem tantos alertas da palavra do Senhor, sobre buscar a Deus, sobre conhecer a Deus, sobre dedicação, sobre uma vida disponível para a graça do Senhor, para encontrar o Pai. Se você for procurar na palavra de Deus, você vai encontrar diversos versículos que falam sobre buscar a Deus, sobre conhecer a Deus, sobre dedicação ao Senhor. Eu tive até um pouco de dificuldade de escolher versículo para colocar aqui na palavra, porque são muitos. A Bíblia é tão enfática, a Bíblia ela afirma de tantas formas diferentes a necessidade que nós temos de buscar ao Senhor, de encontrar ao Senhor, de ter ao Senhor. E isso só me mostra que para Deus é claro e importante que você entenda, você precisa dele. Lá em 1 Coríntios 16, 11 diz o seguinte, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. 1 Crônicas, tá, gente? Não é Coríntios, não. Lá em Isaías 55, no versículo 6, diz o seguinte, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Lá em Jeremias 29, 13, esse é um dos grandes versículos que eu amo, e eu quero que você guarde como uma chave para a sua vida. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Abre aí, irmão. Jeremias 29, 13. Eu queria que você lesse. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Vocês podem repetir? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Resta alguma dúvida, gente, que a gente precisa buscar o Senhor? Resta alguma dúvida que a gente tem que buscar o Senhor de todo o nosso coração? Salmo 119, versículo 10. Salmo mais comprido da Bíblia, o salmo mais longo. O terror de quem lê a Bíblia de capa a capa. Porque quando chega no Salmo 119, o cara fala 5 páginas de Salmo. Eu tenho 7 capítulos, eu tenho 3, eu tenho 5, não sei qual que é a sua leitura para ler. E só esse aqui dá 5 páginas. Salmo 119, ele enfatiza muito a palavra de Deus. A importância da Bíblia, do estudo. Lá você vai achar um dos versículos chavões da palavra, que é a tua palavra escondida no meu coração. Você vai encontrar aquele versículo que diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Você vai encontrar lá no versículo 10, com todo o meu coração eu te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Você vai encontrar também no Novo Testamento diversas referências a respeito disso. Por exemplo, você vai encontrar lá em Lucas, capítulo 11, versículo 9. E eu digo a vós,
Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Por que eu li tanto versículo? E eu poderia passar aqui muito mais tempo lendo muito versículo sobre que fala sobre buscar a Deus, que fala sobre conhecer a Deus, que fala sobre um relacionamento que a gente precisa ter com Deus. Eu posso ler tantas afirmações de Cristo, como afirmações dos apóstolos, como afirmações dos profetas, enfatizando, afirmando de forma clara, concisa: busque a Deus. É importante buscar a Deus. Só que eu quero dar uma ênfase no seguinte: a palavra do Senhor diz que existe um prazo e um tempo para isso, que em algum momento da história, e isso para alguns de nós pode ser hoje, pode ser amanhã, porque você não sabe o dia e a hora da sua morte, em algum momento da história essa porta vai se fechar, e buscar a Deus não vai ser mais possível. Porque se você não encontrar Deus em vida, você não vai encontrar na morte. Quantos aqui conhecem a história do rico e do Lázaro? Conhecida, todo mundo sabe. Morre um rico e morre Lázaro. E a Bíblia fala que o rico estava em agonia e ele enxerga Lázaro do outro lado, no seio de Abraão, em paz. E ele clama por água, ele clama por uma gota de água. Mas não é possível que Lázaro o atenda, não é possível que o seu sofrimento seja aliviado. E o mais interessante é que ele mesmo entendendo a sua condição, ele fala: deixe-me sair daqui para que eu avise os meus irmãos, para que eles não venham parar no mesmo lugar. De um estado eterno de sofrimento sem Deus, sem a graça do Senhor. O que eu quero dizer com isso, gente? O tempo de buscar, de encontrar o Senhor, é hoje. Talvez a gente tenha perdido os nossos dias e as nossas vidas, e falando isso, eu quero tomar muito cuidado, para não parecer que isso não é para mim, porque é muito para mim. Eu já falei isso outras vezes, em outras ocasiões. Eu tenho um pouco de bronca com o tempo que eu perco com algumas atividades do meu dia e com alguns entretenimentos do meu dia, porque eu sei que isso está me roubando do melhor de Deus. Amém? Lucas 13, 22, eu vou ler, eu faço questão de ler. E percorria, falando de Jesus, as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhes um: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele fez uma pergunta. E ele lhe respondeu: cuidai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes de fora a bater a porta, Jesus falando, a porta foi fechada, vão bater na porta, dizendo: Senhor, abre. Ele responderá: não sei de onde vocês são. Então começarão a dizer: temos comido e temos bebido em sua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vocês são. Apartai-vos de mim, vós todos, que praticai a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós sendo lançados fora. É interessante a escolha de palavra de Jesus, dizendo: em algum momento a porta vai fechar, e quando essa porta fechar, vai haver
um desespero por bater na porta, por entrar. Só que nesse momento ele vai dizer: eu não te conheço. Olha que intenso, o próprio Deus, aquele que conhece todas as coisas, ele está dizendo: eu não te conheço. E se você for estudar na palavra do Senhor, conhecer, você vai ver que essa palavra ela é usada muitas vezes para descrever um relacionamento de intimidade entre homem e mulher. Não é um conhecer assim, eu conheço o Lucas, eu conheço o Robson. É um conhecer íntimo. É um conhecer íntimo. Você vai ver a Bíblia dizendo: e Adão conheceu Eva. O que está querendo dizer? Adão teve relações sexuais com Eva. Conheceu de uma forma que ninguém mais o conheceu. Conheceu de forma íntima. E fulano de tal conheceu tal pessoa. A Bíblia usa essa palavra muitas vezes para determinar uma intimidade máxima. Existe maior intimidade do que uma relação sexual, pessoal? Eu não conheço. E olha que interessante, se você abrir lá em Mateus 7, e esse eu vou ler o contexto, porque esse me pegou. Mateus capítulo 7, deixa eu só achar o versículo. Versículo 21. Jesus começa dizendo assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. E aí começa a advertência novamente: naquele dia, muitos me dirão: Senhor, nós não profetizamos no seu nome, e em teu nome nós não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muito milagre? Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Gente, Jesus está falando aqui para um povo religioso. Ele não está falando para alguém que não conhece a Cristo, que não o recebeu, que não tinha conhecimento sobre Deus. E quando eu falo conhecimento, eu falo um conhecimento lógico. Ele está falando de pessoas que pregavam em seu nome. Ele está falando de pessoas que curavam no seu nome, que profetizavam no seu nome, que expulsavam demônios em seu nome. Sabe o que isso me ensina, gente? Que a religião não faz você conhecer a Deus. O fato de você estar na igreja, quarta, sexta, de você participar de uma célula, de uma casa de edificação, de uma casa de milagres, o fato de você fazer parte de uma escola bíblica, isso não faz você conhecer a Deus. A intimidade com o Senhor não é gerada logicamente. O fato de você simplesmente gastar tempo lendo a Bíblia, e eu não estou falando contra ler a Bíblia, muito pelo contrário, eu acho que ler a Bíblia é uma das formas mais maravilhosas que a gente tem de conhecer a Deus. Mas o que eu estou dizendo, o fato de você consumir, o fato de você crescer em conhecimento lógico, não faz você conhecer a Deus. O relacionamento com Deus, ele precisa ser dia a dia. Gente, eu nem preciso falar sobre oração, leitura da Bíblia, nem preciso falar. Eu nem preciso falar sobre isso, porque isso está claro e lógico na cabeça de todos nós. Se a gente quer ser cristão, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar. Eu ouvi um pastor dizendo uma vez o seguinte, e isso parece muito lógico, mas muita gente não entende isso. Ele diz o seguinte: um ladrão, quando ele recebe a Cristo, logicamente ele vai precisar o quê? Deixar de roubar. Me ajuda aí, Robson. Um ladrão recebeu a Cristo, ele tem que mudar de profissão, certo?
não dá mais para continuar na mesma. Uma prostituta que recebe a Cristo, ela tem que fazer o quê? Ela tem que mudar de profissão, porque aquela profissão já não combina com a vida que ela recebe de Deus. E aí eu pergunto para vocês, o que tem te roubado de Deus? E eu estou falando exatamente contra um trabalho que te consome, que toma todo o seu tempo e toma toda a sua vida. Eu estou falando sobre uma desculpa muito usada que diz o seguinte: eu não tenho tempo de dedicar-me em oração, de dedicar a Deus, de buscar ao Senhor. Porque, irmão, se é claro que um ladrão, que uma prostituta, que recebe a Cristo, ela tem que deixar aquilo, porque a vida dela mudou, tem coisas que eu e você a gente tem que deixar, porque não cabe mais pra gente. E isso me pega bastante, irmão, sabe por quê? Porque nos últimos tempos eu tenho trabalhado em 2 empregos. Eu resolvi virar sócio de uma empresa e me arrependo. Apesar de tudo que o Senhor tem feito, me abençoado, eu já falei diversas vezes, pastor, cara, eu não devia ter aceitado. E eu tenho falado para o pastor, eu vou sair, cara. Uma hora vai dar certo. E Deus tem trabalhado nesse processo. Mas mesmo o meu tempo estando escasso, irmão, e eu estou falando aqui, eu não quero dizer para você que eu sou bom em alguma coisa do tipo. Mesmo nas dificuldades eu tenho procurado buscar o Senhor. Às vezes falho, às vezes fico com peso na consciência, mas pela graça de Deus eu tenho estado de pé. E muitas vezes não é fácil. Muitas vezes a escolha que eu tenho é dormir, descansar, assistir um filme, um vídeo, alguma coisa, porque eu gosto muito, e perco muito tempo nisso, confesso, ou estar com o Senhor. Por isso que esse texto fala tanto comigo. Por isso que quando eu leio João 17, 3 e falo assim, a vida eterna é conhecer a Deus, e a minha eternidade ela já começou. Eu estou vivendo a minha eternidade, eu estou vivendo a minha vida com Deus. Eu estou conhecendo mais a Deus todos os dias. E muitas vezes a resposta que eu tenho para mim mesmo é, eu estou falhando. Eu estou errando em alguns pontos. E quando eu vejo Jesus dizendo o seguinte, a sua vida religiosa, ela não vai te salvar. A sua vida religiosa não faz você me conhecer. Isso já é um tapa na cara de muita gente. É um tapa na cara do cristão, porque ele precisa de muito mais do que uma vida religiosa. Ele precisa de vida de Deus, de um relacionamento, de uma disposição em buscar a Deus e em orar sem reservas. Quantos aqui já começaram a orar, e eu vou ser o primeiro a levantar a mão, assim, eu preciso terminar logo isso que eu tenho coisa para fazer. Quantos aqui já começaram a ler a Bíblia e falaram, eu só vou ler porque eu tenho a obrigação de ler. Agora eu tenho certeza que não aconteceu com ninguém, só comigo. Quantas pessoas aqui, hoje, estão aqui, porque talvez o pastor ia falar, cara, por que você não foi? O seu líder ia falar, cara, por que você não foi? Quantos aqui estão simplesmente porque de quarta noite eu estou na igreja? E quantos aqui tem uma expectativa no que está acontecendo hoje aqui? Não no que eu estou falando, uma expectativa no Deus que está usando as pessoas aqui em cima, que usou o pastor, que vai usar mais quem mais subir, que está usando um músico. Quantas pessoas têm expectativa de um milagre acontecer aqui hoje? E quantas pessoas estão aqui por religião? De verdade, gente. Não precisa me responder. Quantos aqui vêm domingo na igreja querendo não vir? Falando assim, era melhor estar em casa assistindo filme. Nunca aconteceu com ninguém, né? Só comigo. De estar cansado e estar aqui. Puxa, eu não queria estar aqui.
Eu descobri que Deus espera um pouco mais de mim. Eu descobri que Deus espera intimidade de mim. E eu preciso correr e buscar e alcançar isso. Mateus 7, 22, vou ler de novo. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastem-se de mim, vós que praticam o mal. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. De tudo isso que eu estou falando, eu quero dizer o seguinte, gente: existe um jeito certo de buscar a Deus, um jeito correto, um jeito que Ele estabeleceu na sua palavra. Quantos aqui podem citar para mim de cor Deuteronômio 6:5? Alguém? Levanta a mão, alguém, pelo amor de Deus. Vou facilitar, vou dar referência no Novo Testamento. Quantos aqui podem citar Mateus 22:37? Esse é conhecido, hein, gente? Mateus 22:37 diz o seguinte: e Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento. Por que eu falei Deuteronômio 6:5? Porque é exatamente a mesma coisa. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Lá em Mateus 22, Jesus ele linka essa palavra. Jesus está fazendo uma referência a Deuteronômio quando ele diz isso. Jesus ele está dizendo o seguinte: o maior mandamento, o que Deus espera de mim e de você, é amar ao Senhor de todo o teu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Isso é uma busca, irmão, porque quantos podem definir hoje aqui o que é amar a Deus de todo o coração? Com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Alguns aumentam com todos os sentimentos, com toda a intenção, com todo o propósito, com toda a vida, com tudo. Quantos podem definir o que é amar a Deus de todo o coração? Quem estudou um pouco de português aqui consegue enxergar claramente a palavra amar. Alguém pode me dizer o que é amar na língua portuguesa? Qual é em que se encaixa o amar, o verbo amar? Já falei, né? O verbo amar. Gente, amar é um verbo e a gente aprendeu que verbo é uma ação. Amar está muito mais relacionado a uma ação do que a um sentimento. Amar está muito mais relacionado àquilo que você faz do que a um sentimento interno. Quantos aqui dizem: eu amo ao Senhor, eu amo a Jesus Cristo? Mas quantos aqui expressam? E quando eu falo quantos, gente, eu estou me incluindo. Não quero parecer que sou melhor em nada. Gente, quantos aqui conseguem expressar ao Senhor: eu amo ao Senhor, e conseguem demonstrar isso em atitudes, com sua vida, com todo o seu coração? Eu costumo orar ao Senhor, e eu oro isso há muitos anos, e eu oro isso porque eu ainda não cheguei lá. Eu tenho crescido nisso, mas ainda estou longe daquele lugar que eu quero estar. Eu tenho orado a Deus o seguinte, e isso, em 100% das minhas orações, eu sempre falo: Senhor, eu quero te amar com todo o meu coração, com todas as minhas forças, com toda a minha mente, com todos os meus sentimentos, com todos os meus propósitos, com todos os meus objetivos. Senhor, eu quero te servir e te honrar intensamente, com santidade, com pureza, com integridade, com intensidade. Para mim, a definição de amar ao Senhor de todo o coração é servi-lo com intensidade, com integridade,
com santidade, com intensidade. Por que intensidade, irmãos? Porque não é uma vez ou outra, mas é ser intenso em buscar ao Senhor. Não estou dizendo que não vai existir falha, mas estou dizendo que você é intenso em se arrepender quando você erra. Você é intenso em amar ao Senhor com suas atitudes, em estar pronto para levantar a sua mão e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer. Quantos aqui podem dizer: eu sirvo ao Senhor com integridade? O que é servir ao Senhor com integridade, gente? É ser íntegro naquilo que a gente faz ao Senhor, é se dedicar de forma completa, sem reservas, é estar num culto, estando num culto ao Senhor, não estar no culto e pensar em outra coisa, estar em outro lugar. Gente, isso serve para mim. Muitas vezes a gente tem um pastor, e a gente sabe como é que é pastor, ele se empolga no horário, aleluia, fica a dica, pastor, estou brincando. E a gente pensa: puxa, está tarde, eu tenho que trabalhar, puxa, está tarde, eu queria fazer um negócio a mais hoje, antes do culto, depois do culto. É só eu que penso? Vai, fala a verdade, gente, é só eu que penso. Que às vezes dá 10 horas, pastor, estou sendo sincero, tá? Depois o senhor me bate menos, tá? É só eu que quando dá 9h40 falo assim: eu estou com fome, cara, termina. Comigo acontece. Mas eu tenho orado para que meu coração seja íntegro em tudo que eu faço a Ele. Quando eu estou aqui, eu quero ser íntegro, eu quero me dedicar a Ele. Eu não quero pensar em outra coisa. Isso é um processo, isso leva tempo, isso leva dedicação. Eu posso dizer uma coisa, gente: amar ao Senhor de todo o coração vai fazer você conhecer a Deus, porque é isso que Deus espera de você. E quanto mais você conhece, e essa é a jogada, quanto mais você conhece de Deus, mais você vai amar a Deus. E quanto mais você ama a Deus, mais você busca a Deus. Quanto mais você busca a Deus, mais você aprende de Deus, e mais você ama a Deus, e mais você busca a Deus, e mais você ama a Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais os seus objetivos parecem nada perto daquilo que Ele tem para você. Mais a sua visão está aberta para a eternidade que o Senhor tem para você. Sabe, muitas vezes eu tenho orado: Senhor, crava nos meus olhos a eternidade, tira a minha visão do tempo presente. Não que as coisas do dia não são importantes, gente, mas as coisas eternas, elas são muito mais importantes. Senhor Jesus, crava nos meus olhos a eternidade. Às vezes eu oro Espírito Santo, e isso é uma briga, Lucas, porque eu falo assim: Senhor, a Tua palavra fala de um testemunho interior, um testemunho que eu sou filho, algo que só o Senhor é capaz de produzir em mim. Senhor, que esse testemunho interior esteja constantemente no meu coração. E de repente eu olho para mim e eu falo: ué, cadê? Gente, eu oro para que o testemunho de filiação, aquela paz que excede todo o entendimento, ela esteja constantemente na minha vida. Eu tenho lutado por isso, é o desejo do meu coração. Uma vez, quando a gente era líder de jovens, eu e minha esposa, um dos jovens chegou para mim, Vinícius, ele falou assim: Igor, para mim é muito fácil ser crente na igreja, para mim é fácil ser crente na célula, consigo, eu sou bom aqui eu não falo um palavrão, aqui eu não estou pensando em mulheres. Ele falou bem assim, tá, gente, estou só reproduzindo, espero que vocês nunca o conheçam, porque eu já citei o nome dele, né? Cara, como que eu faço para em todo lugar eu ter essa consciência, essa mesma consciência que eu tenho na igreja? Olha que pergunta interessante, gente. Como que eu faço para ter essa consciência, esse testemunho interior, em todo lugar que eu estou? Sabe por quê, irmão? Porque é o seguinte, aqui na igreja, eu tenho certeza que você
muita coisa que você pratica você não faz. Quer ver um exemplo? Eu vi um estudo num portal gospel, eu não vou lembrar se era o Gospel Prime, há muito tempo atrás, tá? E esse estudo ele dizia o seguinte, foi anônimo, foi feito com homens, ele dizia o seguinte, você, e era só cristão, tá gente, só gente de igreja, acho que tinha cerca de mais de 1000 pessoas nesse estudo, você costuma acessar pornografia na sua casa? Para você ficar chocado, mais de 90% diz que acessa com frequência. Estou falando de gente dentro da igreja, gente. E o choque é, irmão, porque é uma coisa que ninguém fala, e ele só fala porque é anônimo. E a pergunta diz o seguinte, ela continua. Ela fala o seguinte, por que você acha que você se relaciona com pornografia fora da igreja? E a resposta da maioria foi, porque eu esqueço de Deus. Está entendendo, irmão, por que eu peço ao Senhor que o testemunho interior esteja sempre no meu coração? Porque se eu tenho o testemunho do Senhor, onde eu andar, eu não vou pecar. Sabe qual é o maior pecado? Quando está falando de uma sexualidade incorreta, de pornografia, de masturbação e de o que quer que seja, de mentiras, de um adultério. Sabe qual é o maior pecado? O maior pecado aí é falta de fé. Sabe por que falta de fé? Porque a gente pensa que Deus não está lá. Porque se naquele momento a gente falar assim, Deus está aqui, você não faz. Se você acreditar que Deus está junto de você 24 horas por dia, você não faz. E quanto mais você conhece o Senhor, mais dele você tem, mais você ama Ele, mais você quer estar junto com Ele. Quer ver algo? E eu vou ensinar para vocês algo que eu aprendi com o Lucas e com o Renan. Eu nem sei mais quem que me ensinou isso. Quando eles veem o horário e o horário está duplicado, sabe? 12h12, 13h13, 14h14, 15h15. Acho que o Rafa também fala isso. Eu nunca me atentei para isso na minha vida, irmãos. E aí de repente eu vi, acho que o Renan, de repente olhou para o relógio, eu vou chutar um horário qualquer, ele viu lá 13h13. Ele parou e falou, eu te amo, Espírito Santo. Eu não sei se eu perguntei ou se ele falou espontaneamente, mas ele falou, cara, toda vez que eu olho para o relógio e ele está duplicado o horário, é o Espírito Santo dizendo que me ama. Aí eu falei, uau, legal isso aí, né? Sabe o que é mais louco, irmão? Eu vejo isso 3, 4 vezes por dia. Eu nunca me atentei a isso. E de repente eu olho para a tela do computador, está lá, 3h03. Falou, Jesus, te amo, Espírito Santo. De repente eu estou em casa e olho lá, 12h12, te amo, Espírito Santo. Cara, isso começou a acontecer com frequência. Gente, isso não pode ser só uma coincidência. É o Espírito Santo me lembrando que Ele está ali junto comigo, que Ele me ama. E é essa consciência que eu quero ter. Cara, como esse negócio me abençoa, Lucas. Você não tem noção, cara. Deixa eu falar algo importante agora. Eu já estou caminhando para o final. Quando a gente se converte, na verdade eu nem passei por esse processo, porque a minha conversão foi há muito tempo, mas eu acho que quem aprendeu aqui com Igreja em Células a conversão, qual é a primeira coisa, qual é o primeiro livro da Bíblia que você manda o novo convertido ler, gente? Primeira carta de João, né? João, profeta do amor. E lá na primeira carta de João tem umas verdades. E se você não leu, se você não conhece, ou se você leu muito pouco, porque eu acho que eu li a primeira carta de João assim, brincando assim, umas 100 vezes já.
Mas se você leu muito pouco, você consegue ler todos os dias, porque ela é bem curtinha. Tira uma semana para ler João. E ainda sobre conhecer a Deus, lá em João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso, e nele não está a verdade. Gente, Jesus resumiu os mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Amém, irmãos? Tudo isso que eu estou falando se encaixa. Se você continuar em João, lá no capítulo 4, versículos 7 e 8. Aquele que diz, eu o conheço. Ou melhor, estou lendo errado, senhor. 1 João 4, 7 diz o seguinte: amados, amemos uns aos outros, porque é o amor de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu aprendi na catequese da Igreja Católica uma musiquinha que diz o seguinte, eu lembrei agora, lendo: Deus é amor, a Bíblia sempre diz. Deus é amor, eu torno a repetir. Vocês estão entendendo que eu não canto, né, gente? Deus é amor, buscai e achareis. É o capítulo 4, versículo 8, 1 João, amém. Eu nunca mais esqueci esse versículo. Quando a gente fala em conhecer a Deus, a palavra conhecer a Deus, tem intimidade com Deus, está diretamente ligado a amar. A amar a Deus e a amar uns aos outros. Então, irmão, pare e pense um pouquinho. Se você diz que ama a Deus e você não ama seu irmão, então uma coisa está errada aí. Se você diz que ama a Deus e só vê o lado errado do irmão, tem alguma coisa errada aí, irmão. Tem um versículo na Bíblia que eu tomei para a minha vida e eu tenho buscado andar nele. Ele diz o seguinte: se os teus olhos forem bons, todo o resto vai ser. Não exatamente nessas palavras, mas exatamente o que ele quer dizer. Então, quando eu vejo uma pessoa, eu vejo uma atitude da pessoa que não está de acordo, eu procuro olhar nela e achar algo bom. Isso é um exercício, irmão. Sabe, tem uma história de um rapaz que era louco. Alguém de vocês aqui, quando era menino ou menina muito novo, na rua de vocês tinha aquele louco que tacava pedra? Tinha. Na minha rua tinha um. Então a história de um cara que era um louco que tacava pedra. E todo mundo fugia dele, ninguém dava atenção para ele. Todo mundo falava mal dele. E de repente esse cara morreu, esse louco morreu. E aí começaram a conversar na roda de amigos. Puxa, ainda bem que ele morreu. O cara andava sujo, andava gritando com as pessoas na rua, ele andava atacando pedra nas pessoas. Aí o outro comentou: puxa, ainda bem que ele morreu. Ele era um desserviço para a gente, para a nossa rua. Ele chutava os cachorros na rua. Ele assustava as crianças. Ele furava a bola das crianças quando jogava bola. Aí outro disse: puxa, ainda bem que ele morreu. E um após o outro foi falando mal, foi dando um defeito, um problema desse cara. E aí perguntaram para o Joãozinho, eu vou redimir o Joãozinho das histórias aqui. Perguntaram para o Joãozinho: e aí, cara, o que você tem para falar dele? Joãozinho era crente, gente. E era um crente de verdade, era um crente que conhecia Deus. Aí Joãozinho virou e disse assim: ele tinha um dos olhos mais lindos que eu já vi. Já parou para pensar que se você não tem nada de bom para falar de uma pessoa,
É melhor não falar nada, gente. Sabe, tem histórias que eu ouvi de pessoas que depois de muito tempo demonstraram ser uma mentira, mas ainda assim, toda vez que eu vejo a pessoa, aquilo ficou marcado para mim. Aquela pessoa é daquele jeito. E talvez por conta disso, de uma palavra errada que você tem para a pessoa, ou para a pessoa da pessoa, você pode tirar uma pessoa eternamente do caminho do Senhor. Eu acho que a questão de relacionamento interpessoal, principalmente entre irmãos, é uma das chaves da Bíblia. E eu falei para o pastor já algumas vezes, eu falei, pastor, a chave da igreja é a comunhão e a unidade, é o relacionamento entre irmãos. E eu nem preciso provar isso biblicamente. Se você ler lá Salmo 133, você vai ver isso claramente. Se você olhar Gênesis capítulo 11, você vai ver claramente que a comunhão, a unidade das pessoas, ela tem uma força tal que ela move ao Senhor, ela move a mão de Deus. E sim, irmãos, existe problema na igreja. Quando eu falo igreja de forma geral, não estou falando aqui. Os relacionamentos entre as pessoas, eles geram atritos, porque as pessoas são diferentes, porque as pessoas pensam diferentes, porque as pessoas gostam de coisas diferentes. Sabe? Uma pessoa mais limpinha que a outra, uma mais cheirosa que a outra, uma fala melhor que a outra, uma prega melhor que a outra, uma tem mais dinheiro que a outra, uma parece ser mais nariz em pé que a outra, e assim vai, é todo mundo diferente, gente. Mas o problema ele começa quando você olha para a pessoa e fala, eu não gosto daquela pessoa, acha ela nariz em pé. Você já criou uma repulsa sobre a pessoa, e o amor de Deus não está em você. E se o amor de Deus não está em você, você não conhece a Deus. Lembrei, pastor, de uma pregação do Cleiton. Eu acho que foi o Cleiton, mas faz muitos anos. O pastor era líder de jovens aqui, e a gente era líder de jovens lá em Itapevi. A gente veio num evento de jovens que ele fez aqui na igreja, lá embaixo. E apesar de isso não ser um versículo bíblico, serve muito bem como uma ilustração sobre conhecer a Deus. E eu acho que foi você, tá, Cleiton? Se eu estou errado, você me corrige se não foi você que disse isso. Mas ele falou o seguinte: sabe como que os anjos de Deus vão identificar os filhos de Deus, aqueles que devem ser salvos no dia do arrebatamento? Aí ele falou, através do cheiro. Foi você que falou isso? Foi? Aí quando ele falou isso, me deu um nó. Eu falei, como assim? Obviamente, irmão, que ele estava usando uma parafrase, ele estava contextualizando um assunto. Mas o que ele quis dizer foi o seguinte: é muito fácil saber quem esteve perto de Jesus, porque você sente o cheiro de Cristo. É muito fácil saber quem conhece o Senhor, porque o cheiro está exalando. Gente, a Bíblia sempre relaciona perfume, cheiro com boas obras. É muito fácil você ver uma pessoa exalando de Cristo, porque ela faz com amor, com integridade, não por interesse, não para aparecer, não para estar à vista das pessoas. Existe um cheiro que eu e você precisamos ter, é o cheiro de um relacionamento com Cristo todos os dias. É de estar tão perto do Senhor, que aquele cheiro onde você entrar, as pessoas vão sentir, aquele perfume. Eu queria que você colocasse em pé. E eu queria que você refletisse um pouco sobre como anda a sua vida
Como anda o seu relacionamento? Como anda a sua comunhão com Deus? E para você mesmo, peça perdão ao Senhor, pelo tanto que você já andou longe dEle, pelo tanto que você já caminhou sozinho, nos seus próprios propósitos. Eu gosto de uma frase, irmãos, que eu ouvi, e ela diz o seguinte: nós, filhos de Deus, temos que andar com os pés no chão, mas a cabeça no céu. E ele continua a frase, ele diz o seguinte: eu faço planos, como se eu fosse viver mais 100 anos, mas eu vivo a minha vida, como se o Senhor Jesus fosse me levar daqui a 1 minuto. A gente não sabe em que momento o Senhor vai voltar, a gente não tem isso na Bíblia, a Bíblia não declara. E se um dia você ouvir alguém falando Jesus vai voltar a tal data, pode ter certeza absoluta, a pessoa está errada. A gente não sabe em que momento a gente vai morrer. E eu vou te falar uma coisa, está todo mundo na fila, gente. Todo mundo tem uma senha, e em algum momento vai chamar a sua senha. Em algum momento você vai empacotar. Pensa numa fila que todo mundo quer estar bem no final. Mas o mais interessante disso é que você não sabe o número da sua senha, mas você pode ser o próximo. Por isso, irmão, que a sua oração seja: Senhor, eu quero viver a minha vida como se o Senhor fosse me chamar para a eternidade, agora. Mas eu quero fazer planos para te servir, para te buscar, para te honrar, como se eu fosse viver mais 1000 anos. Amém, gente? Senhor Jesus, graça e honra, Senhor, te pertence. Todo poder, toda glória, toda honra, Senhor, lhe pertence. Senhor, a minha oração hoje é que a Tua palavra encontre uma terra boa, Senhor, nos nossos corações. E que não seja um discurso de um homem que vai mudar a vida de ninguém, mas que o Teu Espírito Santo possa tocar, Senhor, daquela forma que somente o Senhor e mais ninguém pode. Senhor, olha para a minha vida, e eu sei, Senhor, que eu perdi muito tempo, e ainda tenho perdido tempo, Senhor, com coisas vãs. Eu sei, Senhor, que tenho falhado em coisas muitas vezes básicas, Senhor, e eu quero orar por perdão do Senhor, mas eu quero orar por uma graça, Senhor, para que eu te ame, Senhor amado, com todo o meu coração, com todas as minhas forças, com tudo que tenho, com tudo que sou, com todos os meus propósitos, sentimentos e intenções. E eu quero te servir com intensidade, com integridade, com santidade, com pureza, Senhor. Senhor, eu oro para que cada pessoa aqui, Senhor amado, seja visitado pelo Seu Espírito Santo, e que o Senhor aumente o testemunho do Espírito Santo no coração de cada um. Leve-nos, Senhor, dia a dia, em todos os momentos, a ter uma consciência, Senhor, do Seu amor, da Sua graça. Jesus, eu te amo, mas eu quero te amar mais, eu quero te entregar aquele amor que o Senhor espera de mim. Senhor, se o Senhor está pedindo isso, é porque não é impossível. Então sim, Senhor, eu quero te amar com todo o meu coração, com todas as minhas forças, com tudo que eu tenho, que eu sou, Jesus. Senhor, eu quero dedicar a minha vida, Senhor amado, em te honrar, em te agradar, Senhor. A Tua palavra, Jesus, diz: sem Ti nada podemos fazer. Então sem Ti eu não consigo. Me ajuda, Senhor. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória a Deus. Envolto em Tua presença, aos Seus pés